Boa tarde. O presente trabalho ele vai ser sobre o filósofo Immanuel Kant. E o grupo ele é composto pela Ana Beatriz, pela Ana Esther, pela Júlia Stephanie, por eu, Larissa, pelo Matheus Oliveira, pela Nagoila, pela Raíssa e pela Raquel. Bom, dando início pela biografia, Immanuel Kant ele foi um filósofo alemão, em geral considerado o pensador mais influente dos tempos modernos, que nasceu em Königsberg, na atual Kaliningrado, em 22 de abril de 1724. Kant ele era filho de um artesão que trabalhava com couro e fabricava celas, e sua mãe, apesar de não ter completado os estudos, ela era bastante admirada pela sua inteligência natural. Seus pais, eles eram do ramo pietista da Igreja Luterana, que é uma subdenominação que requeria dos fiéis vida simples e integral, a obediência e a lei moral. E foi devido a isso, né, a essa influência do pastor que permitiu com que Kant entrasse na escola pietista, onde estudou por 8 anos e meio, principalmente clássicos latinos. E em 1740, aos 16 anos, Kant entrou para a Universidade de Königsberg, onde estudou até os 21 anos, e apesar de ter assistido aos cursos de teologia, ele foi atraído bastante pela matemática e pela física. E devido à ajuda, né, que ele recebeu de um professor que chamava Martin Knutzen, que havia estudado Christian Wolff, ele começou a ler diversos trabalhos, né, de físicas e principalmente desse físico inglês. E em 1744 ele acabou publicando um trabalho ao qual tratava de um problema relativo às forças científicas. Porém, aos 21 anos, apesar de haver decidido seguir com uma carreira acadêmica, com a morte do seu pai em 1746 e seu fracasso em obter o posto de subtutor em uma das escolas ligadas à universidade, Kant se viu obrigado a desistir temporariamente de seu projeto e a buscar meios imediatos de se manter. Então, ele suspendeu seus estudos universitários e começou a ganhar a vida como um tutor particular. E foi durante esse período, né, que se estendeu por 9 anos, que ele manteve essa ocupação, o que lhe permitiu entrar em contato com a sociedade de Königsberg e a ganhar prestígio intelectual. E somente em 1749 que ele publicou a sua primeira obra filosófica, que foi o Pensamento sobre o verdadeiro valor das forças vivas. Em 1755, ajudado por um amigo, Kant ele pôde completar seus estudos na universidade e ele obteve seu doutorado e assumiu a posição de livre docente. Embora as aulas e os trabalhos escritos durante os 15 anos como livre docente tenham estabelecido sua reputação como um filósofo, ele não recebeu a cadeira na universidade até 1770, quando se tornou professor de lógica e metafísica, uma posição que manteve até 1797, e continuando nesses 27 anos a atrair um grande número de estudantes para essa universidade de Königsberg. E esse ensino, né, não ortodoxo da religião de Kant, que era baseado no racionalismo mais do que na revelação, o colocou em conflito com o governo da Prússia, e em 1792 ele foi proibido pelo rei Frederico Guilherme II de ensinar ou escrever sobre temas religiosos. Então, Kant ele acabou obedecendo essa ordem por apenas 5 anos até o rei vir a falecer. E a partir daí, então, ele continuou com o seu trabalho, né? E em 1798, o ano que ele seguiu a sua aposentadoria da universidade, ele publicou um resumo de seus pontos de vista religiosos. E pouco depois, Kant ele começou a sofrer de problemas de saúde. E após um declínio gradual, né, desses problemas, Kant ele acabou falecendo em Königsberg em 12 de fevereiro de 1804. Bom, falando bem brevemente da filosofia de Kant, né?
O sistema filosófico kantiano ele foi concebido como uma síntese e superação das duas grandes correntes da filosofia da época, que era o racionalismo, que enfatizava a preponderância da razão como forma de conhecer a realidade, e o empirismo, que dava primázia à experiência. Com Kant surge o racionalismo crítico ou criticismo, que é um sistema que vai procurar determinar os limites da razão humana. E na publicação da sua obra Crítica da Razão Pura, que aliás foi uma das principais obras dele, Kant tratou de fundamentar o conhecimento humano e de fixar os seus limites. Ele colocou a razão num tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento. E com isso ele pretendia superar essa dicotomia do racionalismo e empirismo. E para sustentar essa condição, ele explica que o conhecimento ele é constituído de matéria e forma. E por isso o sistema filosófico kantiano é também conhecido como idealismo transcendental, que significa aquilo que é anterior a toda experiência. E os seus pensamentos, foram as bases para a teoria do conhecimento como a disciplina filosófica, criando uma obra sistemática cuja influência marcou a filosofia posterior. Ao longo de sua vida, Kant ele publicou diversas obras dentro da filosofia, e também dentro da área de ciências naturais e da física. Uma das obras que ele publicou foi a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785, e essa obra foi uma das que teve maior repercussão, e vai ser ela que a gente vai falar durante o resto da apresentação, dando um maior foco na primeira sessão. O livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes é considerado por muitos filósofos a mais importante obra já escrita sobre moral. Kant inicia a obra observando que a filosofia grega divide as ciências em três partes: física, ética e lógica. A lógica faz parte do conhecimento formal, que se ocupa do entendimento, da razão e das regras universais do pensar em geral, sem distinção de objetos. A física e a ética fazem parte do conhecimento material, pois consideram o objeto e as leis a que estão submetidos e possuem partes empíricas e racionais. Enquanto a ética se trata de como as coisas deveriam acontecer, a física se trata de como as coisas acontecem. Esses dois conhecimentos, formal e material, juntos formam o conhecimento racional. Kant também pontua dois tipos de filosofia, a natural e a moral. A filosofia natural determina as leis da natureza como objeto da experiência, e a filosofia moral, que determina as leis da vontade do homem enquanto afetado pela natureza. Quando a filosofia pura não possui parte empírica, ou seja, é formal e se limita a determinados objetos, recebe o nome de metafísica. Dessa maneira, surge a dupla metafísica, a metafísica da natureza, que é representada pela física e possui partes empíricas e racionais bem definidas, e a metafísica dos costumes, que apresenta uma parte empírica, consistente na antropologia prática, e uma parte racional, correspondente à moral. Para Kant, é inconcebível que a lei moral se apoie em bases empíricas, pois caso isso aconteça, ela será chamada de regra prática, mas nunca de lei moral. Assim, a filosofia moral deve se encontrar em sua parte pura, não recorre a nada do conhecimento do homem, mas fornece a este, como ser racional, leis a priori. Desse modo, a metafísica dos costumes serve para investigar a origem dos princípios práticos, que residem a priori na razão, mas também porque a moralidade está sujeita a todos os tipos de perversões. Para ser moralmente bom, não basta ser conforme à lei moral, mas tem que se cumprir pela lei moral. Kant diferencia a metafísica dos costumes da filosofia prática universal. A filosofia prática universal é o querer em geral, considerando tanto parte empírica quanto racional. Já a metafísica dos costumes deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura, sob um ponto de vista racional. Kant afirma que a razão humana no campo da moral, mesmo no caso do mais vulgar, pode ser facilmente levada à exatidão e precisão, o que reforça a ideia de que a moralidade é inerente ao ser humano. A seção do livro, intitulada Passagem do conhecimento racional comum da moralidade ao conhecimento filosófico,
Kant inicia dizendo que nada poderia ser pensado como considerado bom que não fosse a boa vontade, que seria a vontade guiada apenas pela razão. As leis morais orientam o agir humano, sendo o ponto de partida a boa vontade. Dizemos que as coisas são boas ou más, porém elas não são nem boas e nem más em si mesmas. O homem é o único ser do qual se pode extrair os sentimentos de bondade ou maldade, pois é ele que realiza as ações e busca alcançar suas finalidades. Essas finalidades se relacionam com a moralidade das condutas, de modo que a única coisa que pode ser boa ou má é a própria vontade humana. No mais, não adianta possuir qualidades ou dons se a pessoa não possuir boa vontade, pois todas as qualidades da pessoa podem ser desvirtuadas, desde que se tenha má vontade. A boa vontade não é boa pelo que promove, ela é boa por si mesma. O instinto, a princípio, garantiria ao sujeito a melhor opção, no sentido de autopreservação, de modo que a razão não seria suficiente para guiar o homem para a satisfação de suas necessidades. Contudo, a razão foi dada como uma aptidão que deve exercer influência sobre a vontade. O destino da razão deve ser, então, produzir uma vontade boa em si mesma e não boa como um meio para atingir fins diversos. A razão sempre deve prevalecer sobre o instinto, buscando o bem supremo, a satisfação e ainda evitar inclinações e instintos. Uma vez que a boa vontade orienta as ações através do dever, Kant propõe a seguinte diferenciação: cumprir determinada lei por dever e cumprir determinada lei conforme o dever. Ele explica essa questão com o seguinte exemplo: o homem que conserva sua vida conforme o dever não pratica um ato moral, mas o homem que conserva sua vida por dever pratica um ato moral. Teria um conteúdo moral, por exemplo, os atos que levariam o homem a insistir em viver, mesmo que, afetado por todo o desgosto e desesperança da vida, não tivesse medo de morrer, ainda que desejasse a morte, mas contudo permanecesse vivo por dever. Garantir a sua própria felicidade também é um dever, já que a infelicidade pode tornar o homem vítima da tentação de infringir seus deveres, assim como o amor, que enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas quando esse amor é por dever, por exemplo, amar o próximo e até o meu inimigo, como diz a Escritura, ele não é patológico, não é insensível, e somente ele é capaz de ser ordenado. Assim, uma ação conforme o dever depende do objeto e é praticada por inclinação, por interesse ou por egoísmo, não motivados pelo sentido do dever. Já uma ação praticada por dever vale pela máxima que a determina, tem o objetivo na vontade e seria considerada uma ação moral. Para saber se a conduta praticada é moral, Kant utiliza-se do seguinte imperativo categórico: podes querer que também tua máxima se converta em lei universal? Se isso não for possível, deve a máxima ser rejeitada. Não precisamente por causa de algum dano que ali possa resultar para ti ou também para outros, mas porque ela não pode ser admitida como princípio de uma possível legislação universal. Assim, o indivíduo deve observar a sua conduta e se perguntar se essa conduta deve passar a ser universalmente utilizada. Assim, mesmo se no ponto de vista particular a conduta trouxe algum benefício, se ela não puder ser estendida para todos, de modo a ser realizada sem prejuízo, ela não poderá ser moralmente aceita, e só poderá ser realizada como exceção, mas nunca como regra, e deve agir como um fim, e nunca como um meio, de tal maneira que sua ação possa virar universal. O conceito de imperativo categórico tem uma grande importância na vida em sociedade, pois defende que todas as pessoas se comportem de forma ética e moral sem prejudicar o próximo. Essa filosofia
prega que isso deve ser colocado em prática por uma questão de consciência e dever moral, não pelo receio de receber punição, caso alguém age de maneira contrária àquilo que é considerado lei universal. Finalizando o capítulo, Kant afirma que a razão deve direcionar a vontade para um dever que valha por si mesmo e que seja independente das inclinações humanas. Assim, a razão deve prevalecer sobre o instinto. Para o homem, a vontade deve ser o bem supremo. Desse modo, a razão poderá ser exclusiva em sua determinação, mesmo que ela vá contra os nossos instintos e inclinações. E o dever necessita ser encarado como uma lei, regulando nossas ações e fazendo com que elas tornem uma lei universal. Assim, Kant faz a transição do conhecimento moral da razão comum para o conhecimento filosófico. Ao analisar a moral vulgar, a boa vontade age por um dever imposto por uma máxima, princípio subjetivo do querer, que pode se tornar uma lei universal, mas para a razão comum sair de sua prática inconsciente, ela deve buscar se basear na filosofia prática. Assim, para concluir, nessa obra, Kant pretende expor que a razão difere o homem dos demais seres, colocando o homem em um patamar mais elevado que os animais, pois ela, a razão, nos liberta dos nossos instintos e emoções, retirando o homem do determinismo natural e colocando-o no âmbito da liberdade moral. Por ser regido pela racionalidade, as condutas humanas serão moralmente positivas, somente se forem executadas com boa vontade. Nós só somos seres livres se agíssemos de acordo com a razão, e para agir de acordo com a razão, devemos agir por dever, ainda que apesar de agir por dever, o homem é livre, pois segue a lei que ele mesmo criou. Assim, a liberdade e o dever expressam a mesma realidade. E a lei moral, portanto, é cumprida fruto do pensamento racional positivo humano. Assim, deve buscar um princípio de moralidade que fundamente os costumes e o agir moral. Então, as referências utilizadas para a realização do trabalho e muito obrigada pela atenção.